Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Teologia Essencial Podcast aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou Alex Stahlhofer e vou estar com você nesse episódio para falar sobre um assunto que tem tocado muito as nossas igrejas e todo o ambiente evangélico brasileiro, que é o analfabetismo bíblico e o seu irmãozinho, a teologia do coach. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque não tem quem não seja bombardeado por algum tipo de mensagem que em si pode ser que não seja herética, pode ser que não seja assim de todo errada, mas que vem embalado de uma forma um tanto quanto não usual para uma pregação e que às vezes tem umas motivações talvez um tanto quanto obscuras. Precisamos conversar sobre isso. E por quê? Porque analfabetismo bíblico, assim como analfabetismo funcional, é um problema para as nossas igrejas. Para essa conversa, eu chamei aqui da casa, Vitor Hugo Schell, nosso professor do Novo Testamento. Diga olá para o pessoal aí, Vitor. Olá para todo mundo. Estamos aí, é uma alegria. Vitor já participou de alguns aqui, então ele já está acostumado aqui a ouvir as perguntas do povo, né? Estou também com um convidado que está pela primeira vez aqui com a gente, o Victor Fontana. Victor, fale um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz. Bom, meu nome é Victor Fontana, essa parte você já adiantou. Eu sou um dos membros da equipe pastoral da Comunidade da Vila, que é uma igreja presbiteriana do Brasil. Estudei jornalismo como primeira formação, depois eu fui para teologia. Estudei teologia lá no Seminário Servo de Cristo, onde o meu principal professor e tutor era um luterano, por acaso. O Dr. Stephen Kirchner foi talvez a minha... o Stephen foi talvez a minha primeira grande influência teológica. Se fosse pela minha vontade ou pelo meu interesse teológico no início do curso, talvez eu tivesse feito uma caminhada mais próxima da filosofia, da teologia sistemática, né? Mas o Stephen me capturou para o mundo dos estudos bíblicos e depois disso eu fui para Trinity International University, que é uma universidade nos Estados Unidos que tem origem na Igreja Evangélica Livre Sueca, né? Hoje, a Trinity ela é interdenominacional por essência, né? Tem de tudo um pouco lá. Mas, originalmente, na sua formação, ela era uma Igreja Evangélica Livre Sueca. Ela era um seminário da Igreja Evangélica Livre Sueca no norte dos Estados Unidos. Então, o pessoal que era evangélico livre da Suécia e migrava para os Estados Unidos e tinha igreja étnica ali e precisava mandar as pessoas para o seminário, mandava para Trinity. Né? Hoje em dia não. E de modo similar, o Servo de Cristo tem uma história bem parecida, né? Em São Paulo, os chineses fundaram o Servo de Cristo e igrejas chinesas reformadas. Então, quando a igreja étnica chinesa precisava formar os seus pastores, mandava para o Servo de Cristo. E lá pela década de 90, o seminário se tornou um seminário multiétnico e multidenominacional também, né? Então, é meio que essa a minha história. Na Trinity, eu fui estudar Novo Testamento e Missiologia. Uau, muito legal. É por isso que você está aqui. Estevão foi longos anos professor aqui no CTO, no CTO, que hoje é FLT, o Estevão foi durante longos anos professor aqui. Foi nosso professor também aqui de Novo Testamento, de grego, mas mandava bem em tudo, hebraico, tudo mais. O Estevão tem uma história, Vitor, assim, que eu gosto de contar. Eu não sei o quanto que ele gosta que eu conte, né? Mas que o Estevão, ele tem uma coisa que, assim, como acadêmico, ele é um cara que ele vai nos ouvir também, então tá tudo bem. Pois é. Mas, assim, como acadêmico, ele é um cara muito fora da curva mesmo. E o orientador dele foi o Dick Francis, orientador de PhD, né? O orientador de doutorado dele na London School of Theology foi o R.T. France, que é autor de um comentário bíblico do Evangelho de Marcos, um comentário técnico do Evangelho de Marcos. Uma das coisas que você não vê em comentários técnicos são longas citações à fonte secundária. É uma coisa que no corpo do texto não existe. Você pode ter uma nota de rodapé, debatendo com outras fontes secundárias, com outros autores contemporâneos, né? Mas no corpo do texto, de um comentário bíblico técnico, você tem um excerto
de outra obra de fonte secundária é algo muito raro. E o Artsy France cita um longo parágrafo da tese de doutorado do Kirchner que ele mesmo orientou, né? E aí, um dia eu estava lá trabalhando, fazendo exegese e tal, eu mencionei isso para o Estevão. E o Estevão não sabia que isso tinha, que o trabalho, né, que o trabalho dele era referendado na obra do Artsy France, né? É um cara que, além de um exímio exegeta e conhecedor do texto, é de uma humildade muito muito incomum para quem ocupa o tipo de espaço que geralmente a academia nos coloca, né? Então, Estevão foi para mim e é para mim um modelo de ministério, até mais do que meramente uma influência acadêmica. É a minha principal influência acadêmica, mas é um modelo de ministério, um cara que, enfim, por quem eu tenho uma imensa gratidão, inclusive. Sim. Com certeza. O Vitor conhece ele de longa data, né? Agora, essa afinidade para mim é um espanto, assim, né? Que eu não sabia de jeito nenhum, né? Mas o Estevão, na formação dele, ele foi pastor na minha comunidade de origem durante um tempo. Ele brincava que ele tinha sido PAUX, pastor auxiliar, mas ele era pastor auxiliar dele mesmo, porque não tinha ninguém outro trabalhando com ele. Só que na época a denominação não reconhecia a formação dele no Palavra da Vida. E ele estava na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, fazendo uma espécie de acréscimo nos estudos dele na época, e ele tinha um fusquinha, ia para a minha cidade e ia estudar em São Leopoldo sempre de novo. E naquele trâmite todo, ele funcionava, né? A gente fala funcionava. Ele servia na minha cidade de origem com o título de PAUX. Ele brincava com isso, que ele era PAUX, mas ele era PAUX dele mesmo, porque ninguém estava lá. E lá na minha cidade, ninguém sabe nem disso, né? Lá ele era o pastor, né? O Estevão, nosso pastor e tudo mais, né? Isso ele contava, era muito legal que ele contava, né, realmente nessa humildade e tirando sarro disso, né? Não como alguém que queria realmente alguma outra coisa, mas que diz, isso era uma ironia. Eles não me reconheciam, digamos assim, né, no pastorado, mas eu era pastor auxiliar de mim mesmo, assim. São coisas, idiosincrasias dos sistemas, né? São as coisas. E a outra coisa que ele brincava, que ele falava que eu era um pouco alemão. Que ele falava que eu era o Fontana. Fontana, nossa, cara. Tu pegou o humor dele, então, né? Não, esse humor eu já tinha. Eu só me identifiquei, cara. Você imagina, o meu professor de Novo Testamento era o Kirchner e de Antigo Testamento era o Saião. Então era uma escola de trocadilhos, cara. Imagina. Ai, gente, muito bom essa conversa, esse começo aqui, pra gente ver as afinidades entre São Bento do Sul e São Paulo. Afinidades que talvez a gente não sabia de antemão, muito legal. O Estevão já dava aula no Servo de Cristo quando ele lecionava aqui. Ele ia periodicamente para o Servo de Cristo. Ele morava aqui e ia já para lá. Então a gente tinha conexões entre as casas aí, quem sabe a gente volta a ter conexões entre as casas. Pois é. Seria interessante. Gente, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de analfabetismo bíblico, já que citamos um grande conhecedor da Bíblia, tradutor, inclusive, né, membro de comissão de tradução, falando do Estevão aqui. Quando a gente olha para nossas igrejas, cada vez mais eu percebo, por exemplo, aí vê stories no Instagram, aí a galera tá lá com devocional. Tempos atrás, você conhecia aí do mercado editorial os clássicos do devocional, né? Era Pão Diário, Presente Diário, Rádio Transmundial, aí você tinha aqui no nosso meio luterano, Castelo Forte, Orando em Família, e um outro devocional específico. E parece que se tornou um mercado enorme dentro dessa linha editorial. E aí surgem coisas novas. Como o pessoal diz assim, mas aquele lá eu já conheço, aquele lá eu já li, eu quero ver uma coisa diferente. Aí surge um nome novo, alguma coisa nova no caminho. O pessoal adquire novos materiais que vêm aí. E eu me assusto quando eu vejo a qualidade do que vem. Frase de efeito em cima de frase de efeito. Uma dica que se tivesse vindo de, sei lá, um profissional do marketing, eu ia dizer beleza.
Mas de um pastor eu esperava outra coisa. Eu esperava não só mais, mas eu esperava mais profundidade, um pouco mais de sensibilidade bíblica. Uhum. O que é que vocês veem? Por que a gente chega nesse ponto, 2024, onde o pessoal quer consumir mais coisas, que é frase de efeito, do que é conteúdo bíblico consistente mesmo? Alex, assim, olha só, você pode produzir conteúdo bíblico que é frase de efeito. Haja vista as caixinhas de promessa que não são de hoje, sabe? Exato, exato. Então, é perfeitamente possível você nutrir essa sede de frases de efeito com conteúdo exclusivamente bíblico e continuar no mesmo problema. O que me parece, Alex, é o seguinte, a gente tem uma mistura grande, bem grande, de um déficit educacional geral, tá? Uhum. A nossa educação básica brasileira ela é deficitária e isso é inegável que conta um pouco, conta alguma coisa nessa história. Uhum. Mas evidentemente não é a única coisa, tá? E talvez nem seja a principal. Então é uma combinação desse déficit educacional com um déficit teológico mesmo. Então eu vou falar do meu meio, fica mais fácil eu bater em mim do que bater nos outros, tá? Certo. Então, assim, a gente teve uma onda de teologia reformada no Brasil, principalmente por causa da internet nos últimos 5, 10 anos. Uhum. Essa onda de teologia reformada no Brasil, ela se resume numa mera adesão a um resumo da soteriologia reformada Uhum. com uma máscara de intelectualidade. Tá? Perfeito. Então você tem um déficit teológico ali. Talvez alguns desses novos reformados ficariam espantados se fossem confrontados com o fato de que Jürgen Moltmann é reformado, que Karl Barth tem um pano de fundo calvinista. Não, reformado é o Paul Washer, entendeu? Mas por quê? Porque na cabeça do cara a teologia reformada ela se restringe a uma percepção de como a soteriologia ela funciona, é uma economia soteriológica simplificada que nem sequer discute, por exemplo, a Ordo Salutis, vai? Pra gente ficar no âmbito da teologia sistemática e tal. Então tem um déficit teológico. Mas, de novo, esse déficit teológico, em alguma maneira, ele brinca, ele tá ali de mãos dadas com o nosso déficit educacional geral, né? E eu também não acho que ele seja o motivo principal. Ele tem lá uma parte, mas não me parece ser o motivo principal. Tem uma outra coisa que, para mim, já se aproxima mais dos motivos principais, que é um déficit na discussão hermenêutica. Então, a gente trata a hermenêutica como se fosse um método, e um método que, se aplicado, a gente chega no sentido final do texto e numa teologia única que nos dá uma certa segurança, e é essa que a gente tem que afirmar. Quando a gente assume a hermenêutica como um método dessa forma, a gente acaba condicionando a hermenêutica aos resultados finais da nossa teologia. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou querendo dizer, mas é mais ou menos o seguinte, a minha interpretação do texto precisa obrigatoriamente dar um resultado. Pode ser o resultado X, pode ser o resultado Y, pode ser o resultado Z, mas tem que dar aquele resultado. E a hermenêutica serve para eu ler o texto de forma que dê aquele resultado. Então, no caso de quem é reformado, vai ter que dar tulip. Certo. No caso de quem é luterano, vai ter que dar a correta distinção entre lei e evangelho. Estou aqui fazendo uma caricatura de um tipo de luteranismo, não estou falando do luteranismo em geral, mas da mesma forma como eu brinquei aqui com a nova onda reformada, no ambiente luterano tem esse cara. No ambiente tradicionalista, tem que dar a patrística. Tá? E por aí vai. E o ponto que acaba assim, chegando... a gente acaba chegando num ponto, a gente bate no pessoal da teologia do coaching, mas a gente tem teólogos coaches por aí, luteranos, presbiterianos, reformados, batistas, e que a gente deixa passar. Por quê? Porque em linhas gerais, embora eles tenham frases de efeito, embora seja uma teologia bastante superficial de diretor de marketing ou de dono de agência de publicidade, nos pontos que a gente considera essenciais, essas pessoas leem a Bíblia de modo que dá o X teológico que a gente quer, o Y teológico que a gente quer, ou o Z teológico que a gente quer. Então, se dá nisso, no final, então tudo bem, deixa o cara fazer a autoajuda dele lá.
percebe? Então, num determinado círculo, é o seguinte, esse cara tá brincando com a minha concepção criacionista e literalista de leitura da Bíblia? Não, não tá, então deixei lá. No outro círculo, é isso mais um tipo de teologia da graça. No outro... E você vai ver que esses teólogos coaches, eles vão ser cancelados, eles vão ser criticados, eles vão ser colocados na panela de pressão, não é quando eles fazem uma teologia ou uma pregação que pareça um discurso de agência publicitária. É quando ele encosta em algum desses pontos teológicos que para algumas tradições são mais caras. Então, durante um tempão, o Dave Leonardo foi pregando do jeito que ele pregou, sempre pregou aquilo. No momento em que ele toca, de alguma maneira, numa percepção do que é a teologia reformada, vem uma avalanche reformada para bater no cara. E no momento que ele recua e prega uma soteriologia que se aproxime mais de um arrependimento, etc., você vai ver esses mesmos reformados dizendo, olha como ele mudou, olha como é diferente e tal. Então, numa certa medida, a gente tem um problema hermenêutico. E esse problema hermenêutico, ele não é recente. Ele não é uma coisa do nosso zeitgeist, do nosso tempo. O que é do nosso tempo talvez seja a necessidade por esse tipo específico de envelopamento, de empacotamento do texto bíblico em drops, em coisas muito rápidas, numa velocidade muito grande, uma estética, tá? E de uma necessidade de aliviar a dor também, certo? Mas esse problema hermenêutico e esse afastamento da lógica bíblica de expor as coisas, do jeito bíblico de funcionar e de enxergar o mundo, esse afastamento é o afastamento que Barth enxerga no nacionalismo alemão em parceria com o liberalismo teológico. E ali a gente não pode dizer que tinha déficit educacional, entendeu? Não tinha, exato. Quando Barth ele sai da Universidade de Bonn falando exegese, 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 aquilo ali não era meramente uma recomendação para que os alunos se dedicassem a estudar a Bíblia. Aquilo era uma recomendação para que os alunos entendessem o ministério pastoral a partir do texto. Para que eles enxergassem a teologia a partir do texto. E que a própria leitura do texto se desse a partir dos limites daquilo que o próprio texto ensina. No fundo, Barth está discutindo hermenêutica ali. No fundo, Barth está dando uma recomendação de hermenêutica naquela frase. Tá? E uma boa parte da briga da teologia da crise, da teologia dialética, tem a ver com isso também. Com uma discussão epistemológica, sim, mas hermenêutica por essência. Parece para mim que na medida em que a gente fala assim, não, vamos bloquear aqui, e aí é o meu contexto presbiteriano, talvez não seja tanto o contexto luterano, que tem outros desafios e outras perspectivas, mas quando a gente bloqueia aqui no início do exercício teológico, a gente faz exegese a partir de uma hermenêutica histórico-gramatical e a discussão se encerra aqui, e a gente não discute mais como a gente lê o texto, a gente acaba criando uma amarra ao próprio texto de dizer, eu texto, quero ser lido assim. Eu quero ser lido de uma determinada maneira. E aí eu termino, porque eu já falei coisa demais, né, desse raciocínio aqui inicial. Quando a gente dá ao texto bíblico a oportunidade de dizer, olha, vem cá, eu quero ser lido de acordo com os meus termos, dentro do meu contexto cultural, dentro das figuras de linguagem que eu proponho, dentro de como funcionam essas figuras de linguagem, dentro daquele contexto no qual o texto está inserido. Quando a gente faz isso, esse exercício, ele é difícil, ele dá trabalho, ele é desafiador, ele incomoda alguns pontos teológicos que a gente assumiu de antemão,
Ele desafia algumas das articulações que a gente já consagrou nos nossos manuais de teologia sistemática ou de dogmática. E ele, às vezes, vai desafiar algumas articulações que a gente consagrou nas nossas confissões históricas. Uhum. Então é preferível não mexer ali. Uhum. Para mim, o ambiente que se forma da teologia do coach é um ambiente que começa nessa maneira muito evangelical de ler o texto, de achar que discussão hermenêutica vai resultar em heresia, então eu travo ela aqui, mas o resultado lá depois é que, assim, eu tenho um manual, uma cartilha aqui das coisas que eu não posso dizer, respeitando essa cartilha eu posso dizer qualquer coisa, e eu faço o texto dizer qualquer coisa. Mas aí não é, assim, quando eu não quero discutir questões hermenêuticas, né, quando eu não estou disponível para discutir essas questões hermenêuticas, sobra para mim pragmatismo, ou seja, qualquer coisa nesse caminho está valendo. Porque no final das contas, se o resultado for conversões, se o resultado for pessoas sendo edificadas, porque é o que eu sempre ouvi, mas fulano prega autoajuda. Mas quantos se converteram? Não, tem pessoas se convertendo lá. Quantos estão na igreja? A igreja tem bastante gente. Então tá tudo certo. Eu acho, inclusive, que é extremamente questionável, nesse contexto, o que a gente chama de conversão, por exemplo. Eu acho que não há limite para isso, que nem o pregador dizia que não há limite para fazer livro, também não há limite, e tá tudo bem, todo mundo pode oferecer o seu produto, onde quer que seja. E o mercado existe, essa é a questão, né? O mercado existe, as pessoas querem ouvir tais coisas. E tem coisa que não é popular, tem coisa que não tem mercado. Os mercados editoriais é muito interessante o jeito que eles acontecem, né? Ali onde também tem público garantido, né? O público garantido dos mesmos que sempre ouvem aquelas mesmas coisas também. Também o mercado editorial me parece um pouco assim no nosso contexto, né? Onde tem público garantido, onde as pessoas já são ouvidas, essas pessoas também são publicadas. Porque vai garantir também que aquele público esteja garantido para aquela publicação, por exemplo. Eu acho que no nosso contexto luterano a gente em muitos momentos é muito elitista e também muito de segurar as pessoas para a gente mesmo, por mais que a gente tenha assim, a tradição do sacerdócio universal e da leitura da Bíblia e a igreja da palavra, onde cada um deve estudar a Bíblia e deve tirar suas conclusões por si mesmo, e que a Bíblia ela interpreta ela mesma, ou seja, o importante sempre foi para nós da Reforma Luterana, tu tens que aprender a ler e interpretar textos justamente porque tu tens que ler a Bíblia por ti mesmo e saber interpretá-la, e ela é interpretada em sua gramática, ou seja, quando eu compreendo a gramática da Bíblia, eu entendo aquilo que Deus está falando ali, não em alguma outra coisa grandiosa, mas justamente naquela história, assim como ela está sendo contada ali. Só que eu acho que nós, como luteranos, nós não lemos outra coisa. Se a gente for ver o que nós tínhamos no nosso mercado luterano de devocional, era só até poucos anos, eu diria assim. Agora, poucos anos é muito relativo agora, né? Mas até poucos anos nós só tínhamos Bíblia e Castelo Forte, que estavam nas casas das pessoas. E olha lá, né? De material, pouca, né? De literatura devocional. Muito, muito, muito limitado tudo. Mas assim, nós não lemos outra coisa nem sempre porque é ruim, eu acho. Também nós, como luteranos, em geral, eu acho que nós temos aprendido tardiamente e há pouco tempo essa história também de acompanhar outras pessoas. E quando a gente acabou não podendo mais fugir disso, de que os membros de nossas comunidades acompanham o YouTube e acompanham todo tipo de teologia que possa existir, então a gente começou a acordar e dizer, ok, a gente também precisa acordar para isso, mas não é que a gente não acompanha isso só porque toda outra coisa é ruim. A gente não acompanha porque não acompanha mesmo, e porque tem como pressuposto a nossa teologia, claro que é melhor. Ou seja, também pastores, né, pastores, missionários, ministros, ministras, não se lê outra coisa, porque existe também uma soberba teológica
na minha opinião, entre nós, como luteranos, alemães, é claro que nós não vamos ler outra coisa de outras editoras. Uhum. Porque, com certeza, nós já interpretamos melhor. E por um lado, se nós formos ver, nós temos aquilo que... Uma vez eu estava num simpósio da AST, da Associação dos Seminários, acho que era no Nordeste, e o pessoal conversou comigo, poxa, mas qual é o livro que vocês estão usando para exegese? E daí eu disse, a gente usa, em geral, a gente usa o livro do Uwe Wegner, da metodologia do Uwe Wegner, né? E eles disseram, mas vocês ainda usam isso é intragável, isso não é possível, né? Ou seja, também num esquema assim, vocês usam coisas que ninguém mais usa porque é intragável e ninguém aguenta tamanho grau de academicismo, né? E daí a gente fica realmente num esquema numa torre que ninguém conversa mais, entende? E não é porque tudo é tão bom assim, é porque simplesmente se toma como pressuposto e nós não lemos outra coisa porque a gente diz, ok, a gente já está bem assim, nem precisa mais ler outra coisa. Quando a gente percebe que os membros e pessoas da comunidade em geral estão assistindo e ouvindo e lendo tantas coisas diferentes, aí a gente começa a acordar e dizer, ok, a gente podia chegar um pouco mais perto das pessoas, das comunidades e das pessoas de modo geral, para chegar mais perto mesmo, e não ficar na nossa torre de marfim, inventando teologia, inventando livros, né? Como o alemão faz, assim, uma pequena introdução em 10 volumes, assim, né? E chega a ter isso, coisas também que ninguém lê, né? Assim, são ótimos exemplos de coisas. Por exemplo, aqui na faculdade, a gente se pergunta, às vezes, os nossos livros, quem é que lê? Ninguém, né? Ninguém lê. E talvez nunca ninguém vai ler coisas que foram publicadas, não porque são ruins, mas porque ninguém vai ler, né? Então, assim, o mercado está aí também, né? E tem a ver também com poder, né? O mercado tem a ver com poder, com dinheiro, e poder de sustentar as pessoas também sob o seu senhorio, né? Porque vai que as pessoas da comunidade começam a aprender um pouco mais teologia e Bíblia do que aquilo que elas estão acostumadas a ouvir falar, por exemplo, domingo após domingo, do Sermão do Monte e da oração do Pai Nosso, e daí vão começar até a perguntar coisas um pouco mais difíceis e que vão fazer também com que os próprios ministros e ministras continuem estudando um pouco mais e se debruçando realmente em exegese, em perguntas um pouco mais difíceis, mas eu vejo que as pessoas estão querendo responder essas perguntas difíceis. Pois é, a internet então, traz um monte de coisa, na verdade. A internet acho que traz um perigo pro pessoal nesse sentido, né? Porque de repente eles ouvem um podcast sobre NPP, né? Sobre nova perspectiva de Paulo, e aí eles vêm lá, pois é, eu vi isso aqui, pareceu muito interessante. Vamos fazer um estudo bíblico de Romanos para discutir isso aqui? Sim. Então, onde há abertura assim, para isso? Eu acho que a bolha sempre existiu entre nós, e nesse sentido que eu estava dizendo, olha, a gente nem lê outra coisa, porque a gente tem certeza que a nossa opinião está certa. Então vamos ficar aí com o nosso castelo forte e com aquilo que sempre nós já lemos da mesma editora, porque certamente aquilo que vem da outra editora não é tão bom assim, né? Mas isso é algo que é tomado a priori e que na verdade não tem nada a ver, assim, né? E daí agora o pessoal começa a ouvir um monte de coisa e começa a perguntar também sobre isso. E isso causa um certo, né, também um certo medo, eu creio, assim, de perder um certo poder sobre as pessoas, de ser o oráculo que realmente responde todas as coisas, assim, na medida que as pessoas também querem. E nesse sentido também entra essa coisa da teologia, a nossa teologia, ou aquele padrão, ou aquelas sentenças dogmáticas das quais nós não podemos fugir, né? E vai que eu sou confrontado com uma coisa que realmente não está tão biblicamente fundamentada assim, né? E que algum membro da nossa comunidade pergunta, e daí talvez eu realmente não vou conseguir chegar sempre no mesmo resultado, caso eu vá pesquisar isso um pouco mais a fundo, né? Me parece que no nosso meio sempre teve essa coisa assim. Existem os caras que são os mega teólogos, pastores, cabeções, e assim, muitos, porque a gente sempre primou para uma formação acadêmica, e muitos desses que também fizeram essa mesma formação acadêmica, mas por conta de uma pragmatismo, ou seja, eu quero alcançar pessoas, acaba desligando a chave e o método vai resolver. A gente pega o método que dá certo, e se o método dá certo, a gente vai ter bons resultados. E aí, no final das contas, fica meio que uma guerra entre
os que dizem nós precisamos de pragmatismo na igreja e os que dizem nós precisamos de teologia acadêmica na igreja. Mas me parece que nenhum desses dois grupos está realmente olhando para o que essa comunidade está precisando. Nós precisamos de teologia acadêmica, isso aconteceu muitas vezes, então muitos realmente extremamente dedicados a todo o academicismo e a teologia acadêmica, outros sempre também já muito dedicados, mas que não conectam com a própria realidade da comunidade. Ou seja, de novo, é como conviver somente com comunidade na internet, né? E que, na minha opinião, está totalmente fora daquilo que realmente é aquilo que a gente encontra nas próprias escrituras sobre o que é ser igreja. Ou seja, também já sempre aconteceu o que acontece agora, na minha opinião, que a gente escolhe aquilo que a gente quer ouvir e assim por diante, e desconecta da realidade comunitária onde realmente as coisas acontecem, né? Ou seja, estudar teologia e a academia, tudo ótimo. Também a variedade de possibilidades que existem hoje, e está tudo bem também, e tem muita possibilidade. A questão é onde isso se encarna. Então, assim, mensagens de autoajuda e todo tipo de acordo com o gosto do cliente. Mas aonde isso se torna vida realmente na comunidade, onde isso se torna no real. Paulo também sempre usou mídias, não tem problema nenhum, né? Paulo certamente usaria internet, Paulo usaria todos os meios possíveis para comunicar e falar com as pessoas e trazer altíssima teologia, como só ele produziu. Ele fazia isso o tempo todo, ele fazia isso tendo cartas, e essa era a mídia dele, né? Só que ele sempre está presente com a comunidade, era estar ali com as pessoas, é estar junto, digamos assim, é a vida real da comunidade, é o abraço, é o olho no olho, é o viver junto, né? É ter tempo junto. Então, assim, essa coisa de usar mídia, isso tem plena convicção que Paulo usaria o tempo todo, mas é uma questão de onde o evangelho se encarna ou onde ele não se encarna, onde existe vida real e onde existe mercado e público, e aquilo que já o Novo Testamento falou, né? Nos últimos tempos vai vir aí um tempo difícil, onde as pessoas vão juntar pessoas ao redor de seus ouvidos, falando coisas que lhe agradam, né? Coisas que lhes agradam. Então, as nossas bolhas, né? As bolhas nas quais nós vivemos e não queremos ouvir algo um pouco diferente, ou algo que nos desafie, e o evangelho não tem como não ser essa coisa que nos desafia e que causa crise o tempo todo. Fontana, quero te ouvir de novo, quero ver sua voz. Cara, eu acho assim, você estava falando de pragmatismo e academia, né? A minha percepção aqui na vivência da igreja, do dia a dia mesmo, pastoral, isso é uma falsa dicotomia, sabe? Uhum. Primeiro que, assim, eu não sei no contexto luterano, mas no contexto presbiteriano, e eu posso dizer com alguma clareza, assim, no contexto evangélico de maneira geral, ainda que existam acadêmicos, presbiterianos acadêmicos, batistas acadêmicos, etc., a discussão acadêmica de verdade, a que está nos livros da Brill, da Mor Siebeck, da T.N.T. Clark, essa discussão acadêmica ela passa muito longe. Não é das pessoas. Às vezes o tema que está lá tratado até é um tema interessante para as pessoas, mas passa muito longe dos pré-requisitos básicos para que a gente possa interagir com aquilo. Uhum. Tá? Então, Claro. O que eu estou querendo dizer, vou tentar fazer isso um pouco mais simples. Você pegar um livro acadêmico publicado pela Brill, que é geralmente uma monografia de doutorado, ou fruto de uma pesquisa de pós-doc, alguma coisa do gênero, né? Muitas vezes, o tema daquela monografia é um tema absolutamente relevante para a vida da igreja. Uma igreja que está em crise, por exemplo, em torno da ordenação feminina. Existem muitas denominações que hoje estão com uma crise em torno disso. Pô, é uma questão real. Uma questão que existe, que está lá. Que pode interessar as pessoas. E, de repente, você tem uma monografia que vai tratar, por exemplo, da função de Tecla em Atos de Paulo e Tecla, e da percepção das primeiras comunidades cristãs a respeito de uma mulher exercendo ofícios que antes eram de Paulo, que é o que o documento ali parece inferir. Cara, é uma monografia relevante para discussão em pauta, entendeu?
Ela pode não decidir a questão. E, aliás, a ansiedade por decidir questões... agora eu tenho a chave porque eu sei grego, agora eu tenho a chave porque eu sei hebraico, agora a discussão milenar eu vou dar a palavra final. Essa é uma ansiedade que também existe em âmbito popular, que às vezes nos atrapalha, né? Mas o que acontece? Existem discussões acadêmicas relevantíssimas para a vida da igreja. A questão é que, para o cara comum de banco de igreja, primeiro ele precisa ter lido Atos de Paulo e Tecla, o que já é uma exigência surreal para fazer para as pessoas. Entendeu? Então, assim, o nível de exigência é muito alto. Tá? E aí, numa outra mão, você tem o pragmatismo. E o problema de pragmatismo, para mim, não é da igreja. O problema de pragmatismo, para mim, é de pastor. É gente que passa pelo banco do seminário, é um aluno medíocre durante o período do seminário, ou às vezes até bonzinho para tirar nota, vai. Do medíocre pro razoável, pro bonzinho para tirar nota. E ele faz questão de esquecer tudo aquilo a partir do momento que ele cumpriu aquela etapa do seminário, que era uma etapa necessária simplesmente para ele ser ordenado. Era um mal necessário na cabeça dele. Então, na prática ministerial... Ele festeja a formatura com fogueira, né? Isso, exato. E aí ele só tá esperando o momento da fogueira para queimar os livros de grego, para vender, passar adiante logo de uma vez, para poder ganhar uma graninha, para comprar o que realmente interessa. E aí, o que acontece? Exato, para ir nos congressos que vão ter a fórmula mágica para o crescimento da minha igreja, esse tipo de coisa. Tá? Porque é isso que ele está interessado. Cara, se é isso que ele está interessado, ele pode ser luterano, ele pode ser batista, ele pode ser reformado, ele pode ser presbiteriano, pode ser o que for. Que na prática, o dia a dia do púlpito dele será um dia a dia de teologia do coaching, mesmo que não seja oficialmente. Mesmo que não seja aquela teologia do coach que está no livro do Iago lá, exatamente aquela, entendeu? Mas na prática, vai ser isso. Tá? Os movimentos de crescimento de igreja, todos bebem nesse tipo de ethos. Ou de patos, não sei, as duas coisas, talvez, não sei. Mas elas bebem nisso. Tá? Então, eu acho que tem tanto desse lado aí. Do cara que é um pragmático por causa disso. Agora, eu não acho que é saudável pra gente pensar no mundo da academia, no mundo do pragmatismo, com um antagonismo dialético ou uma dicotomia, porque não é. Na prática, não é. Na vida prática, você pode ter, é possível você ter teologias acessíveis, é possível você ter teologias acessíveis, sedutoras. Você mencionou a NPP, Alex. Os principais proponentes da NPP, eles ganharam tração no mundo evangélico, eles ganharam aderência no mundo evangélico, não foi por causa da NPP. Interessante, não, né? Não foi por causa da proposta acadêmica, né? Não foi. Agora, o que eles propuseram de interessante? E aí eu tô falando especificamente do Jimmy Dunn e do Tom Wright. Pô, cara, eles estão apresentando Jesus, principalmente os trabalhos deles sobre Jesus. Eles estão apresentando Jesus de uma maneira sedutora. Que outros caras vão fazer, e olha como ganha atração, não precisa ser nem no mundo evangélico. O Reza Aslan, em que pese o livro dele ser academicamente pueril, é uma porcaria de livro, zelota, do ponto de vista acadêmico, aquilo ali é ruim. Mas o tema do Reza Aslan é Jesus histórico, é tema acadêmico. E é best-seller de vitrine de livraria. E não é só para público evangélico, é para um monte de interessado ali naquele treco. Em saber quem é Jesus. Então, às vezes, eu estava falando disso com um acadêmico brasileiro, esses tempos ele escreveu um livro que era para ser popular, e virou um livro de 500 páginas, denso pra caramba, e ele me passou o manuscrito, né? Pra eu ler e dizer o que eu achava. E às vezes eu acho que, assim, não tô dizendo que a igreja anglicana ou que a igreja da Escócia, para falar do Jimmy Dunn e do Tom Wright, sejam igrejas absolutamente vivazes para onde a gente deve olhar para encontrar um modelo, tá? Pra gente dizer assim, isso aqui que a gente devia seguir. Mas assim, é impressionante, num contexto absolutamente pós-cristão e hostil à espiritualidade, como é o contexto da Escócia, como é o contexto anglicano em grande medida, que esses caras tenham tido a relevância que eles tiveram ali.
tá? Dito isso, eu estava conversando com esse meu amigo e ele estava me mostrando o manuscrito dele. E eu falei, bom, isso daqui não vai ser publicado em lugar nenhum no Brasil. Por que a gente não escreve uma versão popular desse treco? Aí ele vira para mim e fala o seguinte, mas Vitor, isso daqui não dá. E era um tema de amplo interesse da igreja, tá? Da igreja brasileira. Para mim, claramente, um tema, especialmente levando em consideração que a gente vive num país com 7 milhões de assembleanos Belém, 5 milhões de assembleanos Madureira, mais aí uns 4 milhões da evangélica quadrangular, ou seja, o tema dele diz muito respeito ao pentecostalismo. Uhum. Eu falei, por que não transforma isso numa literatura? Aí o cara vira pra mim e fala, mas cara, não dá, porque eu preciso dessa argumentação mais sólida, técnica aqui, porque senão o meu livro não vai se sustentar em nada. Eu não tenho como referenciar outros autores e tal, a pesquisa é minha. A gente não tem a Mor Siebeck, a gente não tem a Abril aqui no Brasil. Eu até brinquei com ele, falei, cara, traduz isso para o inglês, publica numa editora acadêmica, depois faz o livro popular e bota nota de rodapé se autorreferenciando. O Alistair McGrath faz isso o tempo todo, o Tom Wright faz isso o tempo todo, o Jimmy Dunn faz isso o tempo todo, se autorreferencia. Mas na pior das hipóteses, disponibiliza o teu trabalho acadêmico em Creative Commons, em domínio público, e aí faz o livro popular, e nas notas de rodapé referencia a obra que está aberta para quem quiser ler. Uhum. Qual que é o meu ponto aqui? O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a história de Jesus é uma história extraordinária. Ela deveria ser atraente por si só. Ela deveria ser mais atraente na nossa boca, contar a história de Jesus, contar o plano redentivo, nos moldes do Oscar Cullmann, se alguém quiser assim, ou nos moldes um pouco mais reformados, se alguém quiser de outra forma, mas a história do plano de redenção, da Heilsgeschichte, a história de Jesus, se bem contadas, elas deveriam ser mais sedutoras do que qualquer enlatado americano de crescimento de igreja. Percebe o que eu estou querendo dizer aqui? Afinal de contas, a gente tem uma história que diz a respeito de si mesma, que é uma boa notícia. A gente tem uma boa notícia para contar. E aí eu acho que a teologia do coach entra numa lacuna que é a seguinte. A gente parou de contar a história de Jesus como se ela fosse uma boa notícia, especialmente no jeito evangélico de se contar essa história. Eu sei que a tradição luterana, ela caminha paralelamente com o evangelicalismo, às vezes bebendo no evangelicalismo, às vezes não. Eu tenho consciência disso. Mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil no âmbito protestante, majoritariamente evangelical. Uhum. E a gente deixou de contar a história do evangelho como uma história de uma boa notícia para ser apresentada. A gente conta mais ou menos nos moldes do seguinte, eu tenho uma má notícia para te dizer, você está indo para o inferno. Então, agora, deixa eu te dizer, tem uma boa, você pode não ir. Esse é mais ou menos o jeito de se contar o evangelho a partir de uma perspectiva exclusivamente soteriológica, e um recorte. Nenhum evangelista do Novo Testamento evangelizou desse jeito. A teologia do coaching, ela entra numa lacuna de dizer assim, não, peraí, eu tenho que ter coisa positiva para contar desse povo. É ex nihilo. Ex nihilo. Porque o que acontece é que o nosso jeito de contar a boa história é contingente, não é intrinsecamente bom. E aí eu tenho que usar vocabulário teológico porque eu já falo demais, né? Mas o que eu quero dizer com contingente aqui só é boa notícia se depender do fato que você vai para o inferno. Então o nosso jeito de contar boa notícia virou um evangelho contingente. Não é intrinsecamente bom, não é a respeito de um Deus que é totalmente outro. Cara, assim, com muito esforço é uma boa notícia. Com muito esforço a gente pode chamar isso de boa notícia. Então a teologia do coaching, ela entra nessa lacuna. A gente desaprendeu a contar o evangelho como se fosse uma boa notícia para nós, de um Deus bom, que cria um mundo bom, que restaura esse mundo bom que a gente corrompeu num mundo melhor ainda. A gente não sabe mais dizer qual é o plano redentivo de uma perspectiva escatológica, de uma tensão dialética de já e ainda não. E aí que eu fico um pouco encucado com a gente sempre é um exagero, mas da gente querer posicionar, e eu acho que isso é um pouco de uma herança kantiana e um pouco de uma herança hegeliana, de querer posicionar as coisas em antagonismo quando não são. Uhum. Ou a gente é teológico e acadêmico, ou a gente é
pragmático. Ou talvez o melhor seja uma síntese das duas coisas. E aí eu tenho que ser bartiano. Nine! Não é esse o ponto. O ponto é recontar a história como ela merece ser contada. E isso não é pragmático nem acadêmico, é contar uma história, como Jesus fazia, contando histórias. Isso não é nem uma coisa, nem outra, nem síntese das duas. É a gente valorizar a resposta que a gente tem como resposta como um valor último. Uhum. Qual que é o nosso valor último? O nosso valor último é o evangelho. Qual que é o valor último do evangelho? É a restauração final de todas as coisas, que passa pela reconciliação. E isso é profundamente teológico. Exato. Mas não precisa ser necessariamente academicista. Pode ser acadêmico, mas não precisa necessariamente ser academicista. E se for, não é necessariamente ruim. Desde que a gente não deixe de contar a história. A minha percepção, e aqui eu estou sendo um pouco enfático, com uma verve meio... uma verve um pouco exagerada, talvez, mas a minha percepção é que, assim, quando Kuhlman articula história redentiva do jeito que ele faz, ele não está fazendo aquilo para os pares. Ele não está fazendo aquilo para os pares. Forrado talvez. Mas quando a gente olha para o Kuhlman desenvolvendo aquilo como narrativa, ele tá fazendo aquilo pro povo de Deus, cara. Veja, vamos lá. Não tem obra mais complicada do que Dogmática da Igreja do Barth, eu acho. Assim, pode ter tão complicada quanto, mais complicado que aquilo não tem. Mas qual que era o clamor do Barth? É fazer a parada pro povo. Eu acho que tem gente que fez melhor do que ele. Tem. Eu acho que Emil Brunner, para falar de um cara da mesma época, né, na minha opinião, fez melhor do que Karl Barth. Mas o ponto é tentar esquecer um pouco a ansiedade pelo formulaico, a ansiedade pelas dicas práticas e voltar a falar de Jesus. Voltar a contar as histórias de Jesus. Voltar a falar de Paulo como apóstolo real de carne e osso que escreveu cartas para comunidades que tinham problemas reais e concretos. Eu não acho problema nenhum quando a academia resgata esse Paulo para a igreja. Quando a academia tenta resgatar este Paulo real de carne e osso, que ad hoc resolvia problemas concretos de igrejas reais que eram formadas por pessoas com problemas de verdade, eu não acho problemático a academia fazer isso. Ela serve a igreja, ela serve o reino quando a academia faz isso. Agora, quando a academia se perde numa discussão desgastada, eternamente retornando no ponto do que Paulo quer dizer com graça, e aí é um pouco da NPP, talvez das reações a ela e tal. Pô, é interessante, é legal, é um debate e como professores, pesquisadores, isso nos empolga e é genuíno esse sentimento. Mas é aí que a gente acaba transformando a tal da teologia em academicismo. Não, gente, vamos voltar a contar a história. Qual era o problema de Corinto aqui? E como o evangelho conta uma história diferente para esse pessoal aqui em Corinto. Daí que a minha fala inicial, eu tendo a entender essa questão e eu tendo a planejar o meu ministério público de teologia, de divulgação teológica, a partir da hermenêutica. Eu quero uma leitura que faça a Bíblia ganhar vida. O texto bíblico ser de fato vivo como ele se afirma ser. E para ser vivo precisa ser vívido. As pessoas precisam imaginar. Eu digo que a minha grande influência foi o Kirchner, mas o Alex acho que já está mais habituado comigo, já sabe disso. A minha maior influência teológica, em termos intelectuais, é um teólogo do Antigo Testamento chamado Walter Brueggemann. O que o Brueggemann traz para mim de tão relevante, embora eu tenha divergências com ele em vários assuntos?
ele retoma a necessidade das pessoas imaginarem o texto. Imaginarem para compreender, imaginarem para internalizar e imaginarem para vivenciar. É aí que o texto se torna vívido. Para tudo isso se precisa de tempo, para tudo isso precisa-se ler o livro e não só ir no YouTube e pegar a resposta pronta. É como assistir o filme e não ler o livro. Para ler o livro, a gente consegue ter mais imaginação, a gente consegue imaginar várias outras coisas e tem várias outras perguntas que surgem e não simplesmente pegar as respostas que já são dadas por alguém que uma vez leu. Assim como, só que tudo isso a gente precisa de quietude, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de tempo e a gente precisa conversar sobre isso, sentar junto e conversar sobre isso para que também não fique preso na minha própria imaginação, que pode me levar bem longe nas minhas loucuras hermenêuticas. E por isso eu preciso sentar com a comunidade, com outros sãos e movidos pelo Espírito Santo que também podem me dizer, mas ali eu acho que tu está imaginando uma coisa muito louca, que na verdade não é aqui o que a gente consegue ler nesse texto. E por isso o estudo comunitário da Bíblia, e por isso tempo. Viajar na história bíblica, por isso são histórias, e a história faz coisa. A história faz a gente imaginar, a história quer ensinar, a narrativa quer ensinar, né? Só que para tudo isso a gente precisa ler, a gente precisa saber interpretar texto e querer tirar tempo para isso, e não simplesmente pegar 2 minutos no YouTube, botar em velocidade dupla e sair por aí vomitando teologia como quem diz que entende de tudo, né? É tempo, é trabalho, é suor, é vida comunitária, é aguentar o outro, que talvez realmente sabe mais do que eu no meu grupo de estudo bíblico, e que vai me corrigir fraternalmente na minha imaginação doida, quando eu leio um texto e vou para caminhos que, na verdade, aquilo nunca poderia ter acontecido naquela história, ou seja, meus anacronismos malucos, minhas coisas que não tem nada a ver e que eu acrescento para dentro do texto bíblico sem nunca o autor daquele texto ter imaginado coisas assim, né? Só que é trabalho, é tempo. Sem dúvida, Vitor. E assim, cara, eu estava pregando sobre isso ontem na minha comunidade, né? Ontem à noite, quando eu estava... nós tivemos uma exposição em Atos 2, 42 a 47. Um alinhamento para a igreja, para o início de ano, para a gente entender como a gente aplica algumas coisas na comunidade da vila. Lucas, naquela descrição da igreja ali, que evidencia algumas das marcas de uma igreja que está começando a encarnar aquilo que Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, né? Ele começa dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Outras traduções dizem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O verbo tem coisas que a gente precisa perseverar, que não vem automaticamente. É aquela coisa que os nossos tios e avós que dizem, né, no estudo bíblico, como é que a gente lê a Bíblia? A gente abre a Bíblia e lê, né? Só que para ler a gente precisa de tempo. Para ler a gente precisa sentar e se concentrar, senão o barulho da música e da novela, sabe-se lá do que, vai tirar nossa concentração e a gente vai viajar longe e vai dormir logo também, porque a gente está sempre muito cansado e a gente está sempre muito preocupado e ansioso e viajando com muita coisa. Exato. Então, assim, é a velha receita, tem que sentar e ler, não tem outra coisa, né? Como é que vai se formar liderança? Lendo a Bíblia. E eu diria mais, Vitor, assim, sentar e ler. E a ideia de dedicar-se ou de perseverar nesse ensino, ela pressupõe um ato de continuidade, ela pressupõe uma atividade no espaço-tempo que é diferente de se dedicar a aprender o que os apóstolos ensinaram. Quando a gente fala que eles perseveravam no ensino, parece estar implícito aí, dedicar-se no ensino, parece estar implícito aí que existe uma resistência prática àquilo. Portanto, eu preciso perseverar. Eu preciso continuar tentando. Eu preciso me dedicar naquilo. Eu preciso me empenhar naquele exercício. E me parece carregar uma conotação precisamente disso, de um exercício que você faz. E aí, quando a gente vê a continuidade da passagem, é um exercício que se nota na prática de maneira comunitária. Juntos eles percebiam que eles tinham as necessidades e compartilhavam aquilo que eles tinham em comum.
Juntos eles percebiam que existia um sentar à mesa e uma adoração. Juntos eles vivenciavam aqueles que iam sendo acrescentados e salvos. Né? Então, esse exercício imaginativo que o Brugman propõe em Imaginação Profética, ele começa dizendo, é uma imaginação a partir de uma tradição profética. Então existe uma tradição da Torá ali para se imaginar, não se imagina a partir do nada, não se imagina sem nenhuma base. Segunda coisa, a gente imagina o texto de modo que o texto não é uma palavra morta de conceitos abstratos. A gente imagina o cenário, a gente respira, a gente tenta respirar o ar que os personagens respiraram, a gente visualiza os cenários de conflito, de paz, de perdão, de reconciliação. A gente não pode ler Gênesis sem se emocionar, sem se permitir, sem se deixar emocionar com o encontro entre Esaú e Jacó depois de tanto tempo e um iminente acerto de contas que se torna uma reconciliação. A gente não pode se permitir ler o livro de Êxodo sem se impressionar com um mar que se divide em dois, só porque a gente já ouviu essa história tantas vezes. A gente não pode se permitir neutralidade, passividade, um ar um tanto blasé, só de quem busca algum tipo de conceito teológico, quando a gente lê Isaías tendo a sua boca queimada por uma brasa. Uhum. A imaginação viva desses eventos precisa estar presente na nossa leitura. Aí vem a imaginação perigosa que o Vitor estava falando, que é verdade, que precisa ser corrigida e moldada e modelada pelo exercício comunitário, de perceber como isso ganha vida teológica. O que a gente pode concluir a partir dessas coisas? E, sobretudo, aí vem uma imaginação da vivência, que é como a vida cristã é vida cristã a partir desses eventos imaginados. E, de novo, vai exigir uma imaginação. Tá, eu li Atos 2, 42 e 47. Eu vi uma igreja que dividia os bens de acordo com as necessidades das pessoas que estavam lá. E aí eu sou obrigado a imaginar quem são as pessoas ao meu redor que passam por alguma situação como essa. Como os meus bens estão à disposição dessas pessoas. E é um ato imaginativo que, infelizmente, pelo menos na minha percepção semântica e lexicográfica das coisas, se perverteu com uma palavra chamada aplicação. O texto ele tem aplicações? Claro que tem, mas não tem meras aplicações. O texto ele tem implicações teológicas que ganham vida na sua vida prática, e você pode chamar isso de aplicação, mas não é meramente praticar, é imaginar como pode ser praticado e trazer isso para o seu cotidiano, para o seu coração, para a sua vida devocional. A sua vida devocional não precisa ser uma caixinha de promessa. Nesse sentido, o texto está ali para ser vivido, né? E isso é muito interessante quando a gente vê em todo o compromisso do povo judaico, na narrativa e na interpretação e na reinterpretação da sua história que devia ser passada aos seus filhos. E se a gente vê, falando de analfabetismo bíblico, né? As histórias mais simples da Bíblia, que a gente conta assim, talvez para as crianças, no culto infantil, ninguém conhece. E então a gente não está mais nesse mundo imaginativo. Essa não é mais a nossa história. Uhum. Né? Então, assim, o Abraão não é mais meu pai, né? O Noé não é aquele cara que eu conheço, e que isso ali é a história do mundo para mim, e eu entro dentro dessa narrativa por fé, e eu vivo ela, e vou revivendo ela nas diversas etapas também da minha vida, assim como qual era a tarefa? Conta para os teus filhos, sentado, de pé, enquanto tu caminhas, e quando eles te perguntarem, né, e daí tu vai dizer, nós éramos escravos no Egito, ainda que bulhufas, eu nunca nem tive no Egito, né, mas eu fui escravo no Egito. Ou seja, eu vivo essa narrativa, e essa narrativa tem esse papel pensado, de que esse gênero, inclusive, foi assim pensado para que isso acontecesse, né? Esse gênero tem esse papel pedagógico de fazer isso, de interpretar e reinterpretar conforme a experiência dessas pessoas com o seu Deus. E agora eu entro nessa história de Deus juntamente com essas pessoas por meio da fé. Então não é simplesmente tirar uma aplicação porque esse texto tem 10 aplicações.
o texto tem aplicação tantas quantas eu for vivendo e mastigando aquele texto. E dependendo do meu estado de vida hoje, que vai ser diferente do meu estado de vida amanhã, o mesmo texto deve ser lido hoje e amanhã, e as aplicações vão ser outras. Né? Só que é a questão de conhecer, meramente às vezes conhecer as histórias bíblicas. E isso não se conhece as histórias bíblicas. Né? Realmente, nesse sentido, a gente tem que dizer que existe sim um analfabetismo bíblico. Das coisas mais simples, não são coisas complicadas. São coisas de saber quem eram essas pessoas, simplesmente, né? O que está aí no texto? É aquela pergunta bem básica, tá? Mas o que está dizendo o texto? Né? O meu professor da minha pesquisa na Alemanha, nós nos sentávamos todas as quintas-feiras, quer dizer, acho que 2 vezes por mês, nós nos sentávamos naquilo que se chamava de Café NT, né? O café do Novo Testamento, e todos aqueles que estudavam, então, o Novo Testamento na faculdade se juntavam, e daí se fazia desde da pesquisa mais que a gente achava que não faz sentido nenhum ficar pesquisando essa vírgula, até coisas bem interessantes. E o meu professor do doutorado sempre dizia, depois que todo mundo falava um monte de coisa, dele dizia assim, tá, mas o que o texto está dizendo? Isso não está ali, pelo jeito, né? Isso não está dizendo, isso é tu quem está dizendo, mas o que o texto está dizendo? Simplesmente conhecer o que o texto está dizendo, sem já logo fazer um monte de... sem já colocar para dentro ali já um arcabouço enorme de dogmática e de conhecimentos, ou de outras coisas, ou de ciências auxiliares, né? Que a gente já coloca para dentro ali para ajudar um pouco, né? Porque daí a gente já se contenta com as ciências auxiliares, que daí já tiraram as 10 aplicações possíveis, né? Vamos logo para aquilo de uma vez, né? Vamos pegar as 10 aplicações, e daí a gente acaba precisando da 11ª em certo dia da nossa vida, e não encontra mais aquela 11ª, porque a gente ficou com as 10. Né? Mas acho que saber o que o texto está dizendo. Sabe, eu estava hoje de manhã lendo Atos 1 e 2, o Victor falou do Atos 2, estava lendo o capítulo 1 e 2, e aí, lá pelas tantas, o Pedro toma a palavra e olha para a parceria e diz, olha, então, um traiu, como tinha que ser, e a Bíblia nos manda eleger mais um, pro lugar dele. E aí, o crente século XXI, ainda muito marcado pelo racionalismo, ele olha na nota de rodapé da sua Bíblia e ele vê que tem referências de 2 salmos, Salmo 69 e Salmo 109. Daí ele vai lá no Salmo e ele olha para aqueles salmos e ele diz assim, mas esse salmo aqui não é uma instrução sobre como escolher líderes. Como é que o Pedro chegou nessa conclusão? E a gente esqueceu como o texto bíblico funciona, por isso a gente faz essa pergunta. Porque os caras respiravam salmos. Porque era o essencial do seu louvor. Ou seja, os salmos são o worship que você fica cantando no carro enquanto você viaja. Quando surge o problema, nós temos 11 e deviam ser 12, ele se lembra, poxa, mas tem um salmo imprecatório lá, que eu me lembro aqui, deixa eu cantar ele aqui rapidinho. E a sua imaginação não vem outra coisa a não ser aquele que Deus tirou, porque era para ser tirado, outro vai vir no lugar. Então é isso, a gente tem que escolher outro. Ou seja, a sua decisão ela é plenamente informada pelo texto, não porque o texto mandou você escolher um 12º, mas simplesmente porque você respira isso de tal maneira que é natural que isso chegue lá. Só que a gente não respira mais texto assim. A gente lê o texto como um documento normativo, que é o como parágrafo, artigo 1º, regulamento. Artigo 1º, inciso 3º, a linha C diz que você deve fazer XY. E não está lá, então nós não podemos fazer assim. Mas justamente aquilo que eles tinham é que eles viviam eles estavam dentro dessa história. Eles estavam impregnados por essa história. Eles estavam impregnados pelo texto que eles liam da Torá, eles estavam impregnados pelos salmos que eles cantavam, e isso fazia com que a realidade deles fosse assim. Não é uma ata e não é um regulamento, é um interpretar a vida porque aquilo impregnou a minha vida de um jeito. Não precisa nem coincidir com as mesmas palavras, né? Não diz respeito a procurar a mesma palavra no Antigo Testamento, né?
mas diz respeito a ter uma vida impregnada, e isso também tem a ver com, por isso é vida, e não são regras a serem seguidas, 10 regras a serem seguidas, né? Tem a ver com relacionamento, porque ser impregnado por essa história, é entrar nessa história e dizer, essa história é a minha, né? Mas quando a gente tá acostumado a só cantar um negocinho tipo, passo rumo ao céu, 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 passo rumo ao céu, 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 aí, que eu não sei nem cantar porque eu não sou cantor, mas assim, quando a gente só canta esse tipo de coisinha, não cabe mais um texto como um salmo, aí a poesia do salmo não faz mais sentido para nós. Eu acho que a gente não só perdeu a capacidade de ler, mas a gente também não quer fazer o esforço para tentar entender o texto, como ele é, a narrativa, como ela é, entrar nessa história, fazer aquilo que o Carlos Mestre chamava de leitura popular da Bíblia, né? Tira aí a casca ideológica do movimento da teologia popular, e vai na proposta deles, que era o quê? Sentar com as pessoas, a gente vai ler o texto e a gente vai entender o que esse texto está dizendo para o nosso momento vivencial aqui. Acho que a gente perdeu isso, e perdendo isso a gente perde a capacidade de também trazer as aplicações para a vida, que o Victor falou que não dá para trazer as aplicações assim, mas as implicações do texto para a vida, elas vão surgir à medida em que a gente está de fato submerso nesse texto, imerso nesse texto, que é a coisa que a gente não faz mais. Eu tô nessa época agora que a Elisa, nossa filha menor de 3 anos, ela agora quer ler a história do Jonas todos os dias de noite. Todos os dias é a mesma história. Ela tá começando a decorar as linhas que estão na história do Jonas. Ontem ela dizia para mim, pai, deixa para mim agora. E dela, ela sabia de várias páginas, ela já sabia o texto de cor. Então é Jonas, 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 Jonas. E junto com isso, eu tô lendo um livro do Eugene Peterson, A Vocação Espiritual do Pastor. E tem uma coisa ali que se destacou para mim, assim, quando ele fala porque ali ele também fala do Jonas, é todo um livro, A Vocação Espiritual do Pastor, falando sobre a trajetória do Jonas. E eu cheguei eu cheguei numa frase dele ali que eu achei muito interessante nesse nosso contexto. Ele vai dizer assim, ó, qualquer coisa reduzida a fórmulas ou tecnologia contribui para uma abordagem consumista da vida espiritual e devemos ficar alertas contra ela. A espiritualidade tão facilmente torna-se um restaurante tipo self-service, no qual escolhemos de acordo com o nosso gosto e apetite. Então, eu vejo que ele está falando justamente dessas coisas, né? O Eugene Peterson fala da vocação espiritual do pastor, e o quanto nós mesmos, né, como pastores, qual é o nosso alimento para a pregação do domingo, né? Às vezes vamos passar rápido, vamos pegar uma coisa rápida porque a gente não tem tempo também para outra coisa, né? Então, assim, eu vou realmente ler, pesquisar, orar sobre esse texto, vou me inserir na realidade desse texto, vou realmente pensar, né? Ou vou realmente consumir para mim mesmo e também oferecer o restinho disso para as pessoas na comunidade. Ou seja, eu tenho falado sempre para os estudantes aqui, vocês serão pagos, né? Para ler muito, estudar muito a Bíblia e para orar. As pessoas precisam de pessoas que tirem tempo, muito tempo para ler. Vocês vão achar isso muito estranho, mas vocês são pagos para isso. E é isso que as comunidades precisam, fazer coisas que muitas vezes elas não têm tempo, e isso as pessoas da comunidade mesmo viram que vocês têm dom para isso. Então, precisa existir o tempo para isso, precisa existir o tempo para meditação e para teologar, né? Para teologar em oração, meditação e a crise que vem a partir dessa oração e meditação. Isso tem a ver com tempo. Perfeito, perfeito. Gente, vamos caminhando para o final do nosso episódio de hoje. Eu quero pedir para vocês, pois então, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, tanto aquele que está pastoreando uma comunidade, como aquele que é um irmão, uma irmã que está na igreja buscando entender melhor o texto bíblico, estudar melhor, um caminho que você sugere para essa pessoa tomar, uma postura que você sugere para essa pessoa tomar na sua vida, que possa ajudá-la a ler melhor o texto, a se aprofundar melhor no texto e não ser levada para lá e para cá pela tentação da resposta fácil, a resposta pronta.
assim, eu sempre falo também para os estudantes aqui, né? Gastem o seu dinheiro com bons livros, não aqueles que vão ser lidos uma vez e que tu podes pegar emprestado de alguém, ler uma vez e devolver para essa pessoa. Gaste dinheiro com livros que vão estar na tua estante e que quando tu estiveres lá na Transamazônica, como pastor, missionário, pastora, missionária, tu vais pegar essa gente no meio da solidão e vai sentar com essa gente que escreveu tanta coisa boa numa mesa e vai dizer, eu estou interpretando a Bíblia no meio da comunhão de pessoas que dedicam a sua vida para sentar e pesquisar a Bíblia, né? Então, assim, cerque-se de bons livros, de comentários bíblicos exegéticos, e não aqueles que já logo dão as 10 aplicações, né? Que simplesmente explicam o texto e te deixam viajar junto com aquele texto e tirar suas próprias conclusões a partir, então, sim, da realidade onde tu vai estar inserido, né? Então, cerque-se de bons livros, continue estudando, né? Continue estudando. E cerque-se e estude o texto no meio de pessoas. Também ouça pregações de outros. Não precisa ser de todos, nem todo mundo fala a coisa certa do texto. Às vezes a gente tem também essa ingenuidade de dizer, não, nós precisamos ouvir a todos, né? Não, tem muita coisa ruim mesmo que a gente deve fugir, tá? É melhor, sei lá, fazer outra coisa, é melhor ir, né? Vai fazer um esporte, vai caminhar e correr e para de ficar vendo vídeo de segunda até quinta-feira no YouTube para fazer tua pregação, né? Vai fazer um esporte, lê o texto e vai caminhar e enquanto tu caminha, pensa sobre esse texto, né? São algumas coisas assim bem que eu tenho também feito isso, essa coisa de estudar Jonas com a Elisa, assim, né? É todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E isso nunca se esgota, né? Aquilo que o próprio texto de um livro, por exemplo, está fazendo na vida. Então, cerque-se de bons livros. Às vezes, livros bons fazem parte daqueles da comunhão dos santos, daqueles que já foram e que já estão com o Senhor e que hoje em dia continuam falando, né? Eles continuam falando. Então, muitos comentários antigos são muito bons, né? Comentários que levam a sério a gramática, realmente, né? Que levam a sério a gramática, o texto grego, né? Então, cerque-se dessas pessoas e não caia na tentação de interpretar o texto bíblico a partir da tua mente tão sábia e criativa e quer trazer também a última novidade, né? Como se ninguém nunca tivesse tido essa ideia. Não, cerque-se de pessoas da nuvem de testemunhas, talvez a gente pode dizer assim, de pessoas que seriamente estudam a palavra de Deus, né? E daí para pregar no domingo é aquela coisa que a gente tem que viver com a turma, né? Tem que viver a vida real, né? Tem que estar junto, tem que sofrer junto e saber ali onde estão as coisas que causam dor e que estão complicadas, né? Mas, de novo, é uma questão de que precisa dedicar tempo, né? E as pessoas querem ouvir coisas que façam sentido e por isso vale a pena dedicar tempo, né, para o estudo, porque as pessoas estão ali porque querem ouvir alguma coisa que faça sentido. E também não só sempre de novo os mesmos textos, o mesmo Sermão do Monte, né? Não, também as coisas complicadas da Bíblia, complicadas, estão ali para serem pregadas, né? Só que, claro, a gente precisa se dedicar mais a estudar quando a gente quer pregar coisas complicadas, né? Verdade. Num texto tão antigo assim, a gente precisa transpor um pouco esse, né, o fosso da história aí um pouco. Exato. Mas para isso tem ferramentas, tá tudo de boa. Existem muita coisa boa que nos ajudam aí. Muitos irmãos que se dedicam a vida, eu diria assim, sendo missionários dessa forma, né? Estudando muito e se debruçando de uma forma fantástica em cima do texto bíblico para nos ajudar, né? Muito bom, muito bom. Victor Fontana. Eu vou falar especialmente com aqueles que estão ouvindo a gente ou vendo a gente que são seminaristas, que estão no seminário e que têm acesso à biblioteca. Tem muito livro que você não vai poder ter, tá? Saiba disso. Enquanto você está no seminário, você tem uma biblioteca. Sem pirataria, sem o uso da pirataria, você tem acesso legalmente e eticamente a um acervo de conhecimento que individualmente é impossível que você tenha sem que você seja um milionário, tá? Então aproveite bem os seus anos de seminário nesse sentido. E eu vou te dar um roteiro de algumas coisas que você pode fazer
que eu gostaria que todo aluno meu fizesse nesse período, enquanto desfruta de uma boa biblioteca, de uma instituição de ensino. Esses comentários técnicos e exegéticos que o Vitor mencionou, uma das coisas que você pode fazer, você pode começar hoje, é você pegar uma série deles. Então, esses comentários técnicos e exegéticos, geralmente eles são divididos em séries. Então você vai ter Word Biblical Commentary, é uma série. Você vai ter Anchor Yale Commentaries, é outra série. Essa série é uma série que os livros do Antigo Testamento são capas azuis e do Novo Testamento são capinhas vermelhas, bonitinho e tal. É outra série possível. Tem uma outra série que chama Hermeneia. Escolhe uma série dessas. Eu não vou te dizer qual delas. Escolhe uma série dessas. Vai ter na tua biblioteca. Você está no seminário, vai ter na tua biblioteca. E você vai ler as introduções de cada livro bíblico. Cada livro bíblico, num comentário desse, você tem o comentário do texto mesmo, que é a parte de exegese propriamente dita. Agora, você vai ter, no começo deles, uma introdução que vai te dar, se for uma boa introdução de um bom comentário técnico, a história da recepção desses textos. Como esses documentos foram interpretados ao longo da história. As grandes questões teológicas que estão ali envolvidas. As questões críticas que estão ali envolvidas. Isso vai te ajudar a se familiarizar com o funcionamento desses documentos. Esses documentos funcionam de uma maneira que os livros que você está habituado a ler, especialmente se você está chegando no seminário, vindo de um ensino médio, sem ter feito uma graduação prévia, os documentos do Novo Testamento, os documentos do Antigo Testamento, eles se comportam de uma maneira diferente daquela literatura que você se habituou a ler até agora. A leitura dessas introduções vai te dar um feeling, vai te dar uma sensação de como esses documentos funcionam. E respeitar os funcionamentos desses documentos é importante. É algo que vai te dar uma fluidez, tanto na leitura, quanto na capacidade de exposição. Tá? Então, essa é uma coisa. Outra coisa que eu falo para os meus alunos, quando você virou aluno de estudos bíblicos, e seminaristas são isso também, o seminarista vai aprender teologia, vai aprender homilética, vai aprender prática pastoral, mas vai aprender estudos bíblicos. Quando você se tornou um aluno de estudos bíblicos, você não pode mais achar que JBL é caixinha de som. Para os outros seres humanos da Terra, JBL tá tudo bem ser caixa de som. Para você não tá. Vitor, do que você está falando? Eu estou falando do Journal of Biblical Literature. Tá? Isso é uma mera ilustração da minha parte para você. O que eu estou querendo dizer? Esse Journal of Biblical Literature é uma das publicações acadêmicas da nossa área de estudos bíblicos. Talvez a mais importante. Para muita gente a mais importante. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, conheça os estudos acadêmicos. Você não precisa ler todos. Você precisa saber que eles existem. E você precisa ter um feeling também de como eles funcionam. Então, ler alguns, saber o que esse povo está escrevendo, o que esse povo está pensando, o que interessa de assunto para esse pessoal. Pô, será que isso daqui é interessante para minha igreja? Será que não é? Alguém já me perguntou um treco desse? E leia criticamente. Às vezes você não vai ter arcabouço crítico, repertório, para discordar do cara. Porque o cara vai armar um esquema convincente ali, que ele convenceu os editores do jornal a publicar. Esses caras que são editores desse jornal, eles têm bagagem. Mas você pode ter arcabouço crítico para pensar o seguinte, a partir da minha vivência na minha comunidade de fé, isso daqui interessa? Isso daqui faz sentido, não faz? É um exercício bom. Nem tanto para você como acadêmico, mas muito para você como alguém que quer compreender a sua comunidade de fé. Porque nesse momento você vai estar exercitando o quê? Qual que é o interesse da minha comunidade de fé? Em diálogo com estudos bíblicos, com a teologia, etc. Além disso, tem um livro que eu não posso deixar de recomendar. A Arte da Narrativa Bíblica, do Robert Alter. Tem muitos livros bons nessa mesma toada. Mas esse está em português, pô. Então faça um favor a si mesmo, aproveita que alguém traduziu para você. Veja que os comentários eu já falei para você ler em inglês. Como eu estou falando com o seminário luterano, eu falo, em alemão pode ser também. Mas esse livro está em português, cara. Esse livro, Arte Narrativa Bíblica, do Robert Alter, está em português. De novo, o que ele vai te dar?
um feeling de como o texto funciona, que é fundamental. E para encerrar, existem, assim, ó, clássicos não são clássicos por acaso. Eles se tornam clássicos porque eles produziram algo de extraordinário. E o que eles falaram no passado continua falando hoje. Essa é a essência de um clássico. Então, quando você lê Irmãos Karamazov, Dostoiévski ali ele retratou um cenário da existência humana que é relevante para seres humanos vivendo em qualquer ponto da história. E por isso, Irmãos Karamazov, ou Crime e Castigo, são livros que continuam válidos até hoje. Leia clássicos da literatura. Não precisa ser Dostoiévski, mas pode ser Dostoiévski. Machado de Assis. Pô, mas era chato. Pô, entenda por que não é chato. É um baita de um exercício. Tá? Shakespeare. Gabriel Garcia Marques, leia 100 Anos de Solidão. Isso vai te dar um repertório de ser humano, da essência do que é o ser humano, que é de valor. Não dá para botar o valor disso. Isso daí, a exemplo do que dizem alguns provérbios, isso daí adianta anos da sua maturidade. Sabe quando você olha para um cara de 25 anos e ele fala como quem tem 50, como quem tem 60, você fala, de onde veio tanta sabedoria? Tem gente que tem isso naturalmente. Agora, o deleite nos clássicos faz com que você adiante anos da sua maturidade. E você perceba a essência do ser humano. E clássicos da literatura fazem isso. Agora, para além dos clássicos da literatura, existem os clássicos da teologia. Porque é importante a gente perceber que se existe teologia do coaching, ela existe porque existe uma quantidade de pessoas que sofrem e que precisam ter o seu sofrimento apaziguado, atenuado. Pessoas que anseiam por um conteúdo que as tire da dor. E tem gente que produziu conteúdo assim e que se tornou clássico. Leia C.S. Lewis. O Emil Brunner, que eu mencionei aqui, ele tem uma série de sermões. São, se não me engano, 12 sermões que ele faz a partir do credo apostólico para resolver as dores da Segunda Guerra. Não tem problema nenhum resolver dor, gente. Não tem problema nenhum resolver dor. Então eu tenho aqui alguns autores que eu acho que são importantes na formação de quem vai dialogar com as dores do ser humano a partir do texto bíblico e que se tornaram clássicos ao longo da história. Agostinho, Crisóstomo, prestando atenção no antissemitismo e no antijudaísmo dele, não se torne um antissemita como Crisóstomo, mas Crisóstomo, enquanto expositor do texto, é sublime, é extraordinário. Então, Agostinho, Crisóstomo, durante o período da Reforma tem vários. Mas como vocês estão na faculdade luterana, eu já não vou recomendar mais Lutero do que vocês já têm. Mas vocês entenderam o meu recado. Um expositor bíblico ruim do ponto de vista exegético, mas teologicamente que toca em pontos importantes. Charles Spurgeon. Do ponto de vista exegético, Spurgeon é ruim. Tá? Não expõe as ideias bíblicas que Spurgeon tem do texto bíblico, porque ele faz trampolins com o texto bíblico para dizer o que ele quer. Mas, do ponto de vista de quem entende as dores do ser humano, Spurgeon é brilhante. Soren Kierkegaard e, já foi citado aqui hoje, Eugene Peterson. Nessa sequência mais ou menos cronológica ao longo da história humana, você vai formar um repertório, um arcabouço de interpretação da realidade do coração humano, de como o coração humano funciona. Se for ler Calvino, você aí numa faculdade luterana, leia Calvino dos comentários bíblicos. Não precisa gastar seu tempo agora com as institutas. Leia Calvino dos comentários bíblicos. Se quiser gastar o seu tempo com Calvino. Mas isso vai te dar um arcabouço de compreensão do que é o ser humano, do que é a espiritualidade. Alguns pais do deserto não vão fazer mal para você também.
entendeu? Mas, sobretudo, entenda, esses clássicos vão fazer com que você engaje com as questões transcendentais do ser humano que atravessam os milênios. E por isso eles são clássicos. Por isso eles são clássicos. Se quiser escolher um autor brasileiro, tá? Leia Ricardo Barbosa. E leia Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa também. Esse é difícil, no começo. Depois que você pega a manha, você entende um pouquinho mais de Brasil. Então, assim, são esses autores que eu acho que vão formar aí Você está numa fase de seminário que não é ler muita coisa, você lê Confissões de Agostinho, Cidade de Deus, tem um hábito de ler sermões passados aí de Crisóstomo, Temor e Tremor do Kierkegaard, não precisa ler o conceito de angústia. Entendeu? Temor e Tremor do Kierkegaard, o conceito de angústia é bem complicado, gente, por isso que eu tô... Pro Alex é mais ou menos complicado, para mortais como eu é bem complicado. Né? Temor e Tremor não é muito pedir essas leituras. Tá? 3 livrinhos, cara, tá de boa. Aí você vai ler um livro do Dostoiévski. Se você tiver com pouca paciência, lê Noites Brancas, que é o livro fácil dele. Ah, mas essa é a fase romântica do Dostoiévski, não tem problema. Tu leu Dostoiévski, botou no currículo, tá ótimo. Já se introduziu ao mundo da literatura russa um pouquinho. E assim você vai tendo... Lê Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ah, mas eu discordo. Ótimo! C.S. Lewis também não era um leitor da Bíblia excepcional não, viu, gente? Do ponto de vista exegético. Mas ele entende de coração humano. Aí você vai formando essa bagagem, esse repertório. Não é pedir muita coisa. Durante 4 anos de seminário, você pegar e aprender a ter prazer nessas leituras. E aí, quem sabe, você vai ter prazer em ler um Humberto Eco, em assistir uma peça, pegar a história da arte do Ernest Gombrich e falar assim, caramba, esse treco aqui comunica comigo. E você não vai levar isso pro púlpito. Eu não levo essas coisas pro púlpito. Mas isso vai fazer parte do teu preparo. E quando você for falar de solidão, por exemplo, você mergulhou no que é a solidão humana. Por meio dessas obras. Você adiantou anos da sabedoria que só viria para você aos 60, aos 25, aos 30. Sensacional. Gente, eu acho que para todos nós aqui, não são dicas, são caminhos que a gente pode tomar, tá? São caminhos que a gente pode tomar. Posturas. Sugestões de caminhos. Sugestões de caminhos e principalmente uma postura, né? A postura de boas escolhas para a gente mergulhar no mundo da literatura, no mundo das pessoas e no mundo da Bíblia. Tá? Então, a conversa aqui foi densa, a conversa aqui foi longe, mas a gente precisa, como o Vitor falou várias vezes, de tomar esse tempo. Então, a minha sugestão para você é tome esse tempo. Não tem outro caminho para você mergulhar na alma humana e mergulhar na revelação divina, a não ser tomando tempo para fazer isso. Quero agradecer Victor Fontana, Vitor Uchel, pelo tempo de vocês, pela conversa que a gente pôde ter aqui para o Teologia Essencial Podcast. E para você que nos acompanha, quer continuar recebendo os nossos conteúdos, quer acompanhar teologicamente o nosso trabalho aqui na FLT, entra no nosso grupo do WhatsApp, grupo gratuito, aberto, onde a gente compartilha conteúdos teológicos que você pode ter a qualquer momento. Tá? O link está aqui nesse vídeo ou nesse aplicativo de áudio onde você está ouvindo esse podcast, só clicar ali, entrar no grupo. Não vem propaganda, não tem ninguém mandando oi, não tem meme no grupo, é conteúdo teológico de qualidade para você lá. Então entra e participa lá com a gente. Desejo a todos vocês que nos acompanham
a graça de Deus na vida de vocês, que o Senhor possa os acompanhar, os abençoar sempre. E nos vemos daqui, ou nos ouvimos daqui 14 dias no próximo episódio do Teologia Essencial Podcast. Um abraço, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.